Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas 38 minutos, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira gelada, dia 19 de agosto. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. A neve anunciada, ela não veio aqui na Serra Gaúcha, mas a massa de ar polar derrubou as temperaturas. Vamos conversar agora com a nossa Elza, a nossa Frozen dos Pampas, Luciane Coleman. Olha, tem sol, mas muito frio por aí, não é mesmo, Lu? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Adorei a trilha sonora, viu? Olha, tá frio, mas com esse sol eu confesso até que eu tô com um pouquinho de calor. Aqui pelo termômetro, ó, tá marcando 2 graus. Mas, André, quando a gente acordou, esse mesmo termômetro tava marcando menos 4 graus. Agora subiu, ó, para 3 graus. Tá oscilando 3, 2 graus. Quando a gente acordou, menos 4 graus. Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima aqui em São José dos Ausentes foi de menos 8 graus, com sensação térmica de 11 graus negativos. Nossa. Por causa do vento ali que estava soprando em torno de 30 km por hora. Já pensou? A gente estava congelando. Olha, André, teve geada nos campos, estava muito bonito o amanhecer com sol, céu aberto. Agora, o que os turistas que subiram a serra queriam mesmo ver foi a neve. Como você disse, neve não teve. Teve alguma neve ralinha mais no interior, mas teve chuva congelada. Olha, a rede hoteleira por aqui está lotada. E ontem à noite, ali na Praça Central da igreja, eu conversei com um turista que estava em Gramado, mora lá no Paraná, e aí estava retornando para casa, resolveu subir a serra, provavelmente ia dormir no carro, na expectativa de ver a neve. Vamos ouvi-lo. A hora que nós chegamos aqui, encostamos o carro aqui, estava dentro do carro aguardando um pouquinho para saber o que a gente ia fazer por aqui, né? Aí começou a cair umas gotinhas diferentes, uns barulhinhos no vidro do carro, aí começamos a olhar, era chuva congelada. Já é uma experiência diferente, não é mesmo, Lu? Já é uma alegria, com certeza, mas todo mundo tava ali, ó, parado dentro dos carros, né? Se abrigando do frio, porque ontem, André, a temperatura oficialmente não estava tão baixa, assim, os termômetros marcavam 0, 1 grau, mas estava muito frio, porque tinha umidade, tinha vento, eu não estava sentindo a ponta dos meus dedinhos. A gente saiu ontem do segunda edição congelados. Agora tá muito gostoso com esse sol aqui. Os turistas estão se divertindo, disseram que, apesar de não terem visto a neve, curtiram um pouco de chuva congelada e também os passeios e, claro, o frio, né? As pessoas não estão acostumadas com tanto frio. E quando sai o sol como agora, nossa, já dá aí uma gelada nos pés, André. Daqui a pouco a gente volta, né, Lu? Conversando direto de São José dos Ausentes. Praticamente a cidade mais fria, né? Aqui do nosso Rio Grande do Sul, fica no alto, nos campos de cima da serra, a região dos Quênios, ali quase que na divisa com o estado de Santa Catarina. Ontem, Estael Cias tinha dito a possibilidade de neve era pouca, daí cerca de 20%. Realmente não confirmou, mas o frio sim, bastante intenso, inclusive em Porto Alegre hoje à noite, já vai ter um abrigo para as pessoas que estão na rua, mas em seguida o colega Guilherme Roquette vai contar pra gente. Nós seguimos na serra, muito frio na Serra Gaúcha. O Guilherme Fadanelli está acompanhando o último final de semana do Festival de Cinema de Gramado, não é mesmo? Guilherme Fadanelli, bom dia! Oi, André, bom dia. Um dia bonito aqui, uma sexta-feira bonita em Gramado, bastante sol, muitos turistas. Gramado já está lotada para esse último fim de semana do Festival de Cinema. Pedi para o Garavelo mostrar aqui um pouquinho, olha só a movimentação das pessoas, há muita gente, André, aproveitando esse dia bonito. E vou te dizer, André, um pouquinho mais agradável do que ontem, viu? Para tirar foto, para fazer registros, tem muitas famílias aqui por Gramado. E olha só, a temperatura nesse momento por aqui, André, é de 5 graus, como a gente vai mostrar agora aqui, André. Termômetro de rua marcando 5 graus ali, o mercúrio quase 6 graus, mas a sensação térmica é de apenas 3. Como a Lu disse lá em Ausentes, para aguentar esse friozinho, só mesmo no sol, André. Daqui a pouquinho eu volto aqui de Gramado, porque a gente vai falar mais sobre o Festival de Cinema. Termina amanhã com a premiação, muito glamour, muito turista por aqui e, é claro, a gente ao vivo do Estúdio de Inverno do SBT, André, que tem o patrocínio de Avan. Avan, tudo num só lugar, a loja mais completa do Brasil e, é claro, o apoio da Gramado Tour. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
Até daqui a pouco, direto de Gramado, Guilherme Fadanelli. Portanto, amanhã, a entrega dos Quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Lembrando que é a edição de número 50 anos do Festival de Cinema de Gramado. E aqui em Porto Alegre, nós vamos falar sobre um símbolo que está abandonado. Cadê o empreendimento que seria construído no lugar do Estádio Olímpico, o Monumental Olímpico? O Guilherme Roquette foi até o antigo estádio do Grêmio, não é mesmo, Gui? O antigo estádio do Grêmio que está simplesmente largado às traças. Guilherme Roquette, bom dia, Gui. Bom dia, André, bom dia para todos. Olha, o recado da Prefeitura aqui de Porto Alegre, ele é curto e grosso. Chega de empurrar com a barriga. É isso que a Prefeitura vai fazer a partir de agora. Está cobrando explicações, vai mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que pode, inclusive, alterar aqueles índices de edificação mais altos que foram aprovados tempos atrás só lá para o Estádio Olímpico, para que a obra ande. E se não andar, bom, aí tem outras coisas que o prefeito Sebastião Melo promete e diz que pode fazer. Então, assim, não vai dar mais para esperar, já chega, porque tem muito morador incomodado com esse abandono lá do Estádio Olímpico e a gente foi até lá para mostrar tudo para vocês. Muito bem, e em seguida então a gente vai trazer, né, o que o Guilherme Roquette encontrou por lá. Olha, que saudade dos tempos. Eu cresci junto ao Estádio Olímpico, morávamos aí perto. Era um estádio, olha, que era muito bem cuidado, o tempo que tinha ainda a piscina, meu amigo Glauco Paza, que está na redação, as piscinas do Grêmio, muito aproveitadas, as piscinas aí do Estádio Olímpico. E infelizmente, agora muitas pessoas estão vendendo os prédios porque estão com medo. É um espaço abandonado, né, que está destruindo. Há muitas pessoas circulando pelo local, um local perigoso. Enquanto isso, não existe mais OAS, mas certamente tem outra empresa que está aguardando o erro do contrato, segundo o próprio prefeito, é que não foi colocado o prazo de início da obra, nem início e fim. Então, o que os proprietários podem estar fazendo? Esperando valorizar a área, valorizar o terreno. Agora a prefeitura diz, se a ideia é dar um prazo de 1 ano. Se em 1 ano não for feito nada, né, aí eles vão retirar aquelas, como por exemplo a construção de prédios mais altos, ou seja, vão, digamos assim, desvalorizar o local. Ou até mesmo desapropriar, é uma das possibilidades, mas em seguida a gente vai falar mais a respeito disso. Em seguida tem o Blocão do Esporte, entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paza também, porque teremos muitos destaques, temos jogo do final de semana, não é mesmo, Matheus? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, né, o Grêmio que joga na Arena contra a equipe do Cruzeiro, com uma dúvida. Quem será que joga no meio de campo? Ou vai o Bitelo ou vai o Campaz? Campaz, um meia mais ofensivo. Bitelo, um jogador que originalmente é volante. Glauco Paza, me dá uma manchete. O Grêmio deve ir com Campaz ou com Bitelo? Deve ir com aquele que é mais efetivo. E com isso eu já deixo subentendido quem seja. Mas eu posso falar mais sobre isso depois, tá? Tá legal, então. Combinado? Daqui a pouquinho então a gente volta com mais Blocão do Esporte para falar tudo sobre esse Grêmio que enfrenta o Cruzeiro e também o Internacional, que só joga na segunda contra o Avaí, seu André. Até já, Matheus Schenck. Imagens ao vivo de Porto Alegre. Temperatura agora de 11 graus. A sensação térmica devido ao vento é de 9 graus. Imagens ao vivo, centro de Porto Alegre. Temos aí o Guaíba, nuvens. Tem sol, mas faz muito frio. Olha o Trenzurbo passando por ali. Essa é a região que ontem foi publicado o edital de concessão, né, Glauco? Para a reformulação justamente dessa área agora da beira do Guaíba, junto à estação rodoviária. Há uma previsão de que em pouco tempo teremos, quem sabe, aí, né, mais um ponto revitalizado da nossa querida orla do Guaíba. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muitas informações para você nesta sexta-feira. Não saia daí. Até já. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11 horas e 51 minutos. Preste atenção nesta história aqui. Um homem que foi morto por engano. Está acontecendo nesse momento no Foro Central em Porto Alegre o julgamento de 4 dos 5 réus acusados pelo assassinato de um empresário em um estacionamento de um supermercado. Isso aconteceu em 2016. Caso que repercutiu demais por causa da violência. Ele que foi morto por engano. O colega Guilherme Roquette está acompanhando o júri e vai nos dizer o que acontece nesse momento no Foro Central em Porto Alegre, hein, Guilherme?
Pois é, André, então aqui no Foro Central a previsão é que os 4 réus sejam ouvidos, até porque não tem nenhuma testemunha arrolada nesse julgamento. Como a própria vítima, né, já acabou morrendo nesse caso, e a filha da vítima, no caso, a filha do Marcelo, era menor de idade naquela época, ela também não foi arrolada nem pelo Ministério Público, nem pela defesa. Então, o que está acontecendo é o depoimento dos próprios réus. E a gente teve agora pela manhã 2, então, depoimentos que estão acontecendo. A gente precisa levar em conta o seguinte, o André, que esse caso, esse julgamento, ele começou por volta das 11 horas da manhã e o primeiro réu a depor, então, foi o Bruno Fernando. Ele disse que a acusação é falsa porque afirmou que estaria sendo confundido com outro Bruno que também tem o apelido de B-Boy, um apelido que, segundo ele, teria sido dado pela polícia e que ele estaria preso, inclusive, na época do crime. Mas aí o juiz ponderou, mas o senhor, então, não mandou matar ninguém, não mandou de dentro do presídio, não teve contato com alguém, ele negou, então, que teve algum tipo de contato. E o segundo a depor foi o réu Carlos Henrique. Ele disse que nunca trabalhou, que estudou só até a 5ª série e também negou que a acusação, como foi colocada, seria verdadeira. Apenas disse que estava com um outro acusado, que foi até o supermercado com esse outro acusado dentro do carro, afirmou que tinha arma, afirmou que não foi lá para matar nenhuma criança, como teria sido dito em algum outro momento, mas que não sabia o que estaria por acontecer quando entrou no carro e foi acompanhar, então, essa situação lá no supermercado, na Zona Sul aqui da capital. Para a gente poder relembrar esse caso, André, essa acusação é do fato que aconteceu no dia 20 de outubro de 2016, a morte, no caso, do empresário Marcelo Sanches, né? E também da tentativa de homicídio contra a filha dele, então, menor de idade. Ele entrou no supermercado acompanhado da filha dentro do carro que ele tinha, um Peugeot branco, e lá, então, teria sido confundido com um outro traficante. Vale lembrar o seguinte, esse grupo ele estaria tentando dominar o tráfico na região do Beco do Adelar. Eles pertenceriam a uma facção que é oposta à facção de quem seria o alvo, né? Do traficante que seria o alvo dessa quadrilha. Pois então, houve uma sinalização de que o Marcelo seria o alvo quando ele entrou no local por causa do carro. Havia uma semelhança tanto física do Marcelo com o traficante, também com relação ao carro, né? Que os dois teriam a mesma marca de carro, seria um Peugeot, né? E aí, o que aconteceu? Houve a sinalização para o grupo, por parte inclusive de uma adolescente que teria sido cooptada por eles, essa é uma acusação que também pesa contra esse grupo, mas houve a sinalização contra eles e eles partiram então para o ataque. Acabaram atirando várias vezes contra o Marcelo morreu no local e a filha dele acabou sendo baleada então. Esse caso, como eu falei, ele aconteceu lá em 2016. Na época, então, o então secretário César Schirmer e a própria Polícia Civil, né, chefiada pelo delegado Vente, na época, fizeram uma grande força-tarefa. Houve uma mobilização para a conclusão desse inquérito e se chegou à conclusão, então, de que o Marcelo, um empresário, tinha ficha limpa, não tinha nenhuma ocorrência contra ele, acabou sendo morto por engano e é isso que está sendo julgado agora, em 2023, aqui no Foro Central, em Porto Alegre. Pois é. A gente fica escutando esse relato aí, desse caso, que teve muita repercussão. Agora imagine, Glauco, Guilherme, a gente tem que sair às ruas, tem que cuidar o horário, tem que cuidar o portão, quando sai de casa, quando entra em casa, quando estaciona o carro, quando vai sair do carro, se é de dia, se é de noite, se tem gente passando, se não tem. E ainda por cima, podemos ser confundidos, que é o que aconteceu com o empresário que estava junto com a filha pequena, 7 anos. Não, menor ainda, né? Ela tinha menos de 7 anos, ela tinha 3 anos, o filho, 3, 4 anos na época, e que também ficou ferida, né? Poderia ter perdido a vida, inclusive. Quer dizer, foi confundido com um criminoso e, portanto, segue o julgamento. A gente vai acompanhando e trazendo informações. André. Oi, Guilherme. Um detalhe só para eu citar 2 pontos interessantes da gente colocar, que uma das qualificadoras, porque a acusação é por homicídio triplamente qualificado, uma dessas qualificadoras é a emboscada, né? Porque eles teriam pego o Marcelo de surpresa. E também pela questão da receptação, porque eles utilizaram o Fiesta, que segundo a acusação, saberiam ser um carro roubado, tinha sido roubado dias antes, pegaram esse carro, guardaram o Fiesta e o utilizaram, então, durante a ação
situação. Inclusive, o segundo réu que está prestando depoimento, ou estava, né, até o momento em que eu deixei a sala lá, o 5º andar aqui do Foro Central, confessou que dentro do carro tinha uma arma, assumiu inclusive isso perante ao juiz. Então, tudo isso está sendo agora ponderado lá dentro no 5º andar aqui do Foro Central. Marcelo Oliveira Dias é a vítima, correto? Marcelo Oliveira Dias, a vítima, portanto. Isso. Portanto, o julgamento que acontece no Foro Central em Porto Alegre, seguimos acompanhando. Obrigado, Guilherme Roquete. Quantas vezes nós falamos, né, sobre a criminalidade na Serra, nos últimos tempos, hein, Glauco? Pois teve operação da polícia para combater a venda de drogas. O Glauco tem os detalhes, né, Glauco? Pois é, 3 pessoas foram presas hoje pela manhã. A gente está vendo aí a imagem do momento da prisão de uma dessas pessoas. E além disso foram apreendidos maconha, crack, além de dinheiro e cocaína também em grande quantidade. Há 4 meses, André, a polícia está de olho numa organização, olha só, familiar, que vendia drogas ali na região da Serra, em Caxias do Sul. Outros 3 bandidos já tinham sido presos, inclusive, anteriormente, tá? Agora, prepare-se, André, tem novidade. O chefão estava preso, comandando de dentro da cadeia, e a esposa, que estava na rua, era o braço direito. E aí tinha gente que fazia a venda propriamente dita dessa droga para os consumidores. Empresa familiar, agora está todo mundo preso na cadeia, agora é cadeia familiar. Tá bom? Esse é o velho problema, né, do grande escritório do crime, que são, infelizmente, as prisões, que deveria ser um lugar de recuperação. Agora, Glauco, tá aí mais um caso que tem ligação com a criminalidade que a gente vem acompanhando na Serra. E quando a gente fala em Serra, fala em Caxias do Sul, fala em Bento Gonçalves, né? Fala em Farroupilha. Quantos e quantos crimes nos últimos tempos, nos últimos anos, vem acontecendo nessa região da Serra? Crimes ligados, na maioria dos casos, pelo menos 70% dos homicídios, que têm ligação com o tráfico de drogas. Muito bem, agora 11 horas e 59 minutos, para quem está chegando, o Glauco Paza nos mostrou aí uma operação que teve na Serra, Caxias do Sul, na Serra. Agora, a quantidade de dinheiro, Glauco, tudo dinheiro, circulação, dinheiro de venda de drogas, né? Dinheiro vivo que ajudava a impulsionar essa organização. A informação que a polícia passou é o seguinte: é um casal que chefiava tudo, repetindo, ele estava dentro da cadeia, tá? E ela, a esposa, do lado de fora como braço direito, como administradora. E aí eles contratavam, entre aspas, pessoas para fazer o fornecimento, a distribuição da droga, ou seja, numa estrutura que era familiar, mas era empresarial. E a gente sabe que na Serra Gaúcha as coisas estão muito problemáticas, né? No sentido da droga, da criminalidade, e isso impulsiona outros tipos de crime, né, André? Lembrando que é um local turístico, né? A nossa Serra Gaúcha, né? E por isso a polícia vem atuando, né, de forma ostensiva em toda a região da Serra. Agora eu quero a sua atenção, nós vamos mudar de assunto para falar sobre aquele menino que desapareceu na sexta-feira passada, completando hoje, Glauco, completando uma semana, o desaparecimento deste menino aí, o Gabriel. Ele que desapareceu na cidade de São Gabriel, foi na sexta-feira passada. Lembrando que ele foi visto pela última vez entrando em uma viatura da Brigada Militar. A colega Aline Schneider foi até Guaíba, onde este menino nasceu. Afinal de contas, ele escolheu, inclusive, se alistar para o quartel na região de São Gabriel, porque era um tipo de quartel que lidava com cavalos, ele que tem paixão por cavalos, né, de acordo isso com o relato da própria família. E estava na casa de familiares, né, fazendo todos os preparativos para iniciar, portanto, né, o serviço militar. E ele estava hospedado na casa de familiares, de tios, os avós maternos também moram em São Gabriel. Mas ele nasceu em Guaíba e a Aline conversou com familiares aqui na cidade de Guaíba. A angústia de quem está sem notícias. Cada dia que passa, as chances são mais remotas, né, de achar ele vivo ainda. Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, desapareceu depois de ter sido levado por policiais militares na madrugada de sábado até uma zona rural de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. Este vídeo mostra o momento em que PMs abordam Gabriel, que é algemado e levado para a viatura. Possivelmente, sob efeito de álcool, ele teria tentado ingressar na residência de uma terceira pessoa. A Brigada Militar fez a intervenção
e teria, a pedido do próprio Gabriel, conduzido ele e deixado numa estrada vicinal. As buscas pelo rapaz ganharam reforço de mergulhadores. Tentamos ver se encontrava algum vestígio, alguma coisa que indicasse que o rapaz, o Gabriel, pudesse estar por ali, né? Baseado que nós tivemos uma jaqueta que foi reconhecida pelos familiares como de propriedade do Gabriel. Para a Polícia Civil, a hipótese de que o jovem foi assassinado ganhou força. Nós instauramos um inquérito policial para investigar todas as circunstâncias desse desaparecimento e uma das linhas da investigação, sim, é a possibilidade de homicídio. Um inquérito policial militar apura a conduta dos PMs que estão afastados das ruas. A viatura usada por eles foi encaminhada para a perícia. O jovem é da cidade de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. Ele estava em São Gabriel porque tem parentes lá e faria exames de alistamento militar. Um sonho de infância do rapaz que sempre foi apaixonado pela vida no campo. Eu nunca vi um cara com tantos sonhos. A gente só quer a justiça e a verdade. A gente quer justiça e o Gabriel de volta. Pois é, o povo gaúcho quer o Gabriel de volta. O Gabriel vivo. E precisamos, Glauco, de esclarecimentos e explicações. E eu vou dizer o porquê. Porque desde que esse assunto veio à tona, né, a partir da sexta-feira, com o desaparecimento dele, e eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça e nenhum erro, mas acompanhando e lendo diversos jornais, a imprensa local, me parece que precisa ser esclarecido. Não quero dizer aqui que tem muitas versões, são várias versões de várias pessoas, mas precisamos de um esclarecimento. Por quê? Porque inicialmente, pelo que se falava, os soldados não teriam colocado o rapaz dentro do carro. O que depois apareceu na versão dessa senhora moradora, a Dona Paula, de que sim, ele teria entrado e a imagem mesmo mostraria ele entrando, imagem que ela teria inclusive gravado. Aí temos uma posição da própria Brigada Militar, da cidade e regional. A regional prefere deixar que o inquérito siga sem manifestação alguma. A Brigada Militar local, o comando local, né, já disse que sim, que o rapaz teria entrado no carro e teria sido levado. Agora, tudo precisa ficar mais esclarecido, é a razão como tudo afinal aconteceu. Porque o que nós temos aqui de informações? Era na sexta-feira à noite, uma senhora escuta algum barulho no pátio de casa, a primeira informação que se dizia é de que ele teria ido ao encontro de duas amigas, mas depois foi negado. Essa senhora, a Dona Paula, moradora de uma residência, teria ouvido barulho na grade, foi até a grade ver o que estava acontecendo, se deparou com o Gabriel tentando entrar, chamando por Paula. Só que aí há uma coincidência de nomes. Seria uma prima dele? A Paula... Assim. Não, mas aí são duas Paulas. A Paula, proprietária dessa residência, e o rapaz procurando uma prima Paula. Tá? Inicialmente, tudo bem se ouviu que ele estaria procurando, indo ao encontro de duas meninas. No caso, a filha e a afilhada da Paula, a proprietária dessa residência. Mas ela negou, disse que não, que ele estava... a casa onde ele queria chegar era perto da residência da Dona Paula. A partir do momento que ele, segundo ela, embriagado, tentando entrar na residência dela, pulando grades, ela chamou a Brigada Militar. E a partir daí... as versões, então, se ele teria ou não teria entrado, a Brigada Militar assume. A Brigada Militar assume que ele teria entrado no veículo. E que o rapaz teria pedido para ser deixado neste local, Lava-Pés, que fica a cerca de 6 quilômetros dessa residência. Agora, temos que olhar para o andamento de um chamado da Brigada Militar, que geralmente nos casos se encerra na própria Polícia Civil ou na liberação, né, do rapaz no próprio local. Mas o que aconteceu neste caso, o menino teria pedido para ser levado até este local Lava-Pés, que segundo familiares ele nem sabia onde ficava. E outra coisa, a Brigada Militar, né, não é transporte. Não se dá carona para ninguém. Pois é. Né? Essa é outra questão que precisa ser esclarecida. Mas antes de mais nada, localizar o rapaz. Está sendo procurado agora com a ajuda de helicópteros, estão procurando neste açude. O casaco dele foi encontrado, confirmado pela Brigada Militar local, porque a Brigada Militar, né, o Comando Regional, não confirmou que fosse de fato dele. E a dificuldade dos bombeiros é essa, se puder voltar um pouquinho na imagem. Este açude há muitos aguapés, e essa é a dificuldade também de procura dos bombeiros, pelo possível, talvez, corpo, o que se espera ainda, Glau,
que se encontra esse rapaz com vida. E a Mas a informação, polícia André? confirma que uma das hipóteses, linhas de investigação, é homicídio, Glauco. A informação é que agora pela manhã esse helicóptero chegou lá e olha, esperança que realmente possa ajudar na localização deste rapaz. Em último caso, a gente tem que lidar também com essa possibilidade. Se não vivo, pelo menos o corpo para dar uma satisfação para a família. A gente espera que esteja vivo, né? E a imagem mostra, inclusive, ele saindo algemado, tá? Inicialmente diz que ele saiu tranquilamente e numa outra versão que foi dita de que ele teria saído algemado negando, né, ser levado, ou seja, resistindo, né, àquela ação. Agora, Glauco, respeitando a dor da família, respeitando a preocupação, né, com o desaparecimento do Gabriel, quando se fala de brigada militar, quando se fala de atitude de policiais, nós precisamos de uma investigação para apurar a verdade. Não estou dizendo que aconteceu A nem B. Estou indo pelos fatos da própria polícia que está investigando, a Polícia Civil e o inquérito policial militar. Agora, precisamos esclarecer a atitude destes soldados no caso deste menino Gabriel. Que a verdade seja de fato restabelecida, que se saiba o que realmente aconteceu e, enfim, que esse processo seja ágil, porque é algo que, se a própria polícia admite que possa ser homicídio, não especifica por quem, mas precisa-se sim analisar a conduta dos policiais no caso deste menino, que eles inicialmente parece que disseram que não teriam levado o rapaz e depois sim assumiram que levaram o rapaz para dar uma carona para ele. Ora, isto não é função da Brigada Militar. Enfim, estamos acompanhando, estamos ainda seguindo, né, com a nossa equipe em contato direto para saber os desdobramentos da procura dentro deste açude. Agora é muito preocupante. Uma semana não se tem notícias do Gabriel. E é bom que se diga, a nossa equipe está em São Gabriel acompanhando de perto isso, porque é um drama que já tomou conta, inclusive, da comunidade. Qualquer coisa a gente volta com mais informações. E a dona Paula, que é a proprietária da residência, o que ela tem dito? Ora, se tem alguém que eu não conheço que está entrando na minha casa, tem cães que estão latindo, ela com medo chamou a Brigada Militar. Então, ela também não pode, né? Ela não quer ser acusada porque ela buscou a proteção e buscou a Brigada Militar. Então, é preciso também, né, que a comunidade deixe com a polícia, né, investigar, a própria Brigada, respeitosa Brigada Militar, investigar e esclarecer, portanto, os fatos que iniciaram na sexta-feira passada, entre sexta e o sábado. Seguimos adiante, Glauco Paza. Chega de empurrar com a barriga. É mais ou menos este o recado que a Prefeitura de Porto Alegre quer passar para a construtora OAS, que é a responsável pela área do Estádio Olímpico. Se o estádio continuar abandonado, o município pode, inclusive, retirar os benefícios que tinham sido aprovados para a construção de um condomínio neste local. O caso foi parar, é claro, na Justiça. Ferros retorcidos, restos de construção. O que sobrou de uma demolição que não terminou. O Estádio Olímpico já era para estar no chão, mas segue em pé, agora abandonado. Se antes o transtorno era para chegar em casa nos dias de jogo, agora é para chegar em casa todos os dias em meio à insegurança. Que antes a situação do pessoal que vinha para o jogo, né, vamos dizer, até era mais tranquilo do que hoje. Hoje nós temos, né, delinquentes aqui, pequenos furtos, e acaba, né, gerando muito mais transtorno que quando o Olímpico aqui funcionava. O estádio é cercado e hoje há movimento de seguranças, mas muros e cercas não impedem se alguém quiser entrar. É claro que a gente não vai invadir uma propriedade particular, mas esse portão aqui, ó, não impede ninguém de passar lá para dentro. Olha só. Ó, bastava colocar o outro pé aqui e eu poderia até mesmo acessar o interior aqui do Estádio Olímpico. Se eu consigo fazer isso, imagina alguém que não tem boas intenções. Vanderlei é comerciante e tem a loja ao lado do estádio. Invasões e furtos viraram rotina no estabelecimento. Eu sou visitado pelos ladrões seguidamente. Eles roubam, pulam para dentro do Olímpico, acabam indo embora e ficou muito perigoso. Muitos comércios já faliram aqui na volta porque não tem condições mais de trabalho. Em abril do ano passado, a construtora OAS se comprometeu com o Ministério Público e a Prefeitura a fazer uma série de ações para dar andamento ao negócio de troca do Estádio Olímpico pela Arena.
Nessa semana, o MP e o prefeito da capital, Sebastião Melo, voltaram a se encontrar e concluíram que o acordo não foi cumprido. Agora, uma ação na justiça vai cobrar a execução dos serviços. Entre eles, a desobstrução do esgoto que recolhe a água da chuva no bairro Humaitá. O governo municipal promete enviar à Câmara de Vereadores um projeto que revoga os índices construtivos mais altos na área do Estádio Olímpico, se nada for feito em um prazo de 1 ano. A alteração no plano diretor havia sido aprovada anos atrás para viabilizar o negócio da OAS com o Grêmio. 10, 15 dias vai chegar na Câmara Municipal uma proposta de mudança de regime urbanístico. Reduzindo o índice de construção, o terreno perde valor. Assim, a prefeitura cogita até desapropriar o Estádio Olímpico se nada for feito. E aí coloca a venda, porque a prefeitura não vai ficar com imóvel, né, de 8 hectares para ela, não somos imobiliária. Enquanto nada disso acontece, tem mais apartamento para vender no entorno do Olímpico. Os moradores que ficam convivem com a insegurança. A gente acaba tendo que se precaver muito mais, né, devido a essa condição mesmo, que aumentou, né, consideravelmente os transeuntes aqui, né, essa pessoal que acaba cometendo esses pequenos furtos, aumentou consideravelmente, não tem nem como comparar como era antes, né? Que triste fim para o Estádio Olímpico, hein, Glauco? Que coisa horrível, hein, né? Guilherme? Que triste fim. E o Guilherme mostrou ali com muita tranquilidade. Lógico que o Guilherme não invadiu, mas, como disse o Guilherme, quem tem más intenções invade. E é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo. Que triste fim para o Estádio Olímpico. Aliás, né? André... Não, só para antes do Guilherme... Quase aniversariante do Estádio Olímpico, né? Que ele foi fundado no dia 19 de setembro de 54, prestes a fazer 68 anos. Daqui a um mês. E olha só no que tá virado, hein, Guilherme? Glauco, eu fico imaginando tu que, né, viveu todo esse tempo trabalhando com esporte, quanto de memória tu não tem, porque eu tenho uma só, de um dia que eu vim com meu pai e os meus tios lá no Olímpico. Eu nunca fui muito de futebol mesmo, mas um dia eu assisti um jogo lá, era Grêmio e Juventude, se eu não me engano. Agora, o que eu quis mostrar para vocês ali na reportagem é o seguinte, se até eu conseguiria pular aquele portão, vocês imaginam o que não faz alguém que já está acostumado, alguém que é um morador de rua, que já tem o intuito de pular, de invadir, de fazer esse tipo de coisa. A gente não está aqui na TV ensinando como invadir o Olímpico, muito pelo contrário, porque eu nem preciso ensinar isso para essas pessoas, elas já sabem. Então, assim, se até eu, que sou um cara de 37 anos, consigo pular aquele portão, vocês imaginem alguém que tem 20 e poucos, o que não pode fazer, gente. Falando das memórias afetivas do Estádio Olímpico, eu sempre conto, já contei aqui, né, Glauco, que eu até os 5 anos morei na frente do Estádio Olímpico, ali na parte da Carlos Barbosa. E o Estádio Olímpico, nossa, foi uma referência. Sabe o que eu fazia com meu irmão? Meu irmão era apaixonado por futebol. Aí ele me convidava para ir no jogo e eu ia porque eu queria ver as câmeras de televisão. Eu queria de longe ficar acompanhando a transmissão dos jogos, câmeras enormes. Queria narrar, que eu sei. Quem sabe. Eu queria ser colega do Glauco Paz e do Guilherme. Né? E de fato, foi um estádio que quantas alegrias deu para os torcedores gremistas, né? E este fim. Mas que bom que agora, então, a prefeitura, né? Porque a OAS, ela existe ainda. A gente fala em OAS até porque, mas me parece que a OAS faliu e há uma outra empresa que a substitui, né? É uma recuperação judicial. Tem uma outra empresa, mas que não exime das responsabilidades. O problema é não ter tempo neste contrato assinado, tempo limite para fazer as coisas. E só para deixar claro, o André, desvaloriza como forma de penalizar, inclusive, porque, trocando em miúdos, a prefeitura aditivou os valores dessa área aí para poder haver a troca com aquela região da Zona Norte, onde está o estádio novo do Grêmio agora, para viabilizar justamente o negócio e não prejudicar a população, que deveria ser beneficiada naquela região da Arena com toda uma série de obras que não saíram do papel, né? Eu queria colocar também o seguinte, que é exatamente esse tipo de situação, eu queria só exemplificar o que o Glauco está falando. No entorno ali do Estádio Olímpico, eu não tenho os detalhes do plano diretor, mas eu vou usar um exemplo. Vamos supor que só poderiam ser construídos prédios de 5, 6 andares, tá? Na Câmara de Vereadores, então, lá naquela época da negociação, foi aprovado um projeto que, por exemplo, não estou dando o número real, mas se poderiam construir no local exato do Estádio Olímpico prédios de 10 andares. Então, assim, de um lado da Gastão Mazerão, tu não pode.
pode, do outro lado tu pode. Ou seja, um benefício muito claro para que essa negociação fosse concluída. Então é isso que deve entrar em discussão a partir de agora com a proposta do prefeito Sebastião Melo. Uma possibilidade de revogar esse benefício para tu poder construir arranha-céu no Estádio Olímpico, o que com certeza não beneficiava quem tinha um apartamento na frente, né? Já que o dele não podia ter mais do que uma altura muito inferior ao que seria construído em frente. Só encerrando essa parte aí que falamos do Olímpico, aparece em um momento um canto, na verdade é o canto pro lado da Zenha, do ginásio, que tem o ginásio de esportes. Davi Guzmão. É o Aquele ginásio, Glauco, antes de 75, acho, eu tinha 3 ou 4 anos, os temporais já atingiam a capital. E o telhado desse ginásio voou, foi uma coisa assim absurda. E depois construíram um telhado que até hoje, ele está aqui ó, desse lado oposto. E o telhado segue até hoje, mas lembro muito bem que foi um dos temporais que já atingiam a capital pelos anos 70. Né? Imagino. Agora, só aqui, ó, para terminar, 8 hectares que fala o prefeito aí, é porque não é só o estádio em si. Como o André falou, tem o ginásio Davi Guzmão, tem o campo suplementar, que é onde treinava o Grêmio. 8 hectares, gente? Tem a área de estacionamento, tem a área onde eram as piscinas, quer dizer, é uma área muito grande. O campo de futebol tem quanto? Qual é a medida de um campo de futebol? 108 por 75, só o campo. Agora o estádio... É uma área muito grande. O posicionamento da OAS, o que diz a OAS? Pois a nossa produção solicitou uma resposta à construtora e até o momento, nada, não tivemos resposta. Já o Grêmio enviou uma nota dizendo que reforça o compromisso com as suas responsabilidades de guarda patrimonial e limpeza do Estádio Olímpico. Ressalta que cumpriu integralmente com todos os compromissos contratuais e que o clube entende que a Prefeitura de Porto Alegre tem legitimidade para promover este debate. Mas espere só um pouquinho, então a responsabilidade pela limpeza e segurança é do Grêmio? Da guarda do Estádio Olímpico ainda é do Grêmio porque as chaves não foram trocadas. Só que o Grêmio não consegue manter a segurança nesse local e, consequentemente, não consegue manter a segurança da região, né? O prefeito disse Nós quando... vimos cerca de 2 ou 3 possíveis seguranças lá. Quando é que... Eu vi de 2 a 3 seguranças, não tinha mais do que isso. E agora a prefeitura encaminha projeto para a Câmara, né, Guilherme? Como disse ali o prefeito, é isso? Sim, ainda o prefeito Sebastião Melo, ele está dizendo que vai encaminhar. Então, de 10 a 15 dias aí, o prefeito diz, olha, se não se mexer em 10 a 15 dias, eu vou mandar um projeto para a Câmara para revogar o índice construtivo. E aí, lá na Câmara, André, é que pode se decidir, olha, a empresa tem prazo de 1 ano, se em 1 ano não fizer nada, vamos revogar. Porque senão, André, o que acontece, tá? Pode passar daqui 20, 30, 40, 50 anos e a empresa continua com a liberdade de construir o que ela quiser lá no local. Então, se ela não se interessar por nada, e daqui a 30 anos ela se interessar, ela tem essa possibilidade. Então, o que a prefeitura quer fazer é dizer, olha, se vocês não derem jeito de uma vez, eu vou acabar com essa situação e não vou beneficiar mais vocês. Enquanto isso, André, desculpa, eu acompanhei algumas vezes alguns moradores daquela região, depois que o Grêmio se mudou, sabe o que eles fazem? Quando eles chegam em casa, principalmente à noite, eles dão a volta na quadra. Passam primeiro na frente de casa, dão uma olhada se dá para entrar e na próxima vez daí eles entram na garagem. Ela virou até garagem de ônibus. Esses tempos eu vi vários ônibus aí no pátio, né? De uma empresa de ônibus. Da Carris, era da Carris. A própria Carris, sim, pois a própria Carris. Ou seja, o prefeito, agora com esta decisão, porque há um erro no contrato, segundo o prefeito. E, de fato, se o contrato não diz, OAS, você pode construir, mas não diz quando, não dá um prazo de início, ou até prazo de início, a partir de outubro, parece que diz isso, na época, a partir de outubro, mas não dá um prazo final, então o que pode estar fazendo a empresa? Esperando valorizar, esperando novas oportunidades, e é isso que não pode se manter do jeito que está. Então, a OAS apresenta um plano, né, até de segurança no local, ou então, como deve acontecer, e aí teria um prazo de 1 ano para fazer isso. Quer dizer, a partir de 1 ano, né, a obra começar, tem um prazo de 1 ano para
que era o sistema de drenagem. Porque cada vez que chove, o Humaitá virava uma piscina e essa era uma contrapartida que até agora não saiu do papel. Seguimos acompanhando e aguardando as novidades sobre o Estádio Olímpico em Porto Alegre. E a Polícia Federal prende integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de haxixe do Paraguai para o Brasil. Esse é o nosso primeiro assunto do Giro de Notícias. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre. Um deles dentro de uma oficina especializada na preparação de compartimentos ocultos em veículos para o transporte da droga. Segundo a investigação, a droga era adquirida no Uruguai e trazida para a capital para depois ser distribuída para outros estados. A quadrilha teria movimentado cerca de 5 milhões de reais em um ano. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar apreendeu uma arara canindé em Erechim, no norte do estado, que estava em cativeiro em uma residência. A responsável pela ave apresentou documentos falsos. A arara foi encaminhada para um centro de acolhimento de aves da região. Um homem de 37 anos foi preso carregando quase meia tonelada de agrotóxicos de uso proibido no Brasil, na BR-287, no interior de São Borja. A abordagem foi nesta quinta-feira. A carga seria levada para a região das Missões. 2 pessoas morreram em uma colisão frontal no quilômetro 22 da BR-468, em Palmeira das Missões. Um terceiro passageiro teve ferimentos leves. O acidente foi na tarde desta quinta-feira. Termina amanhã o 50º, ou seja, o Festival de Cinema de Gramado de número 50. São 50 anos de uma bonita história, não só Gramado, mas festival que promoveu muito, né, o Rio Grande do Sul e ainda promove. O colega Guilherme Fadanelli, que não é bobo, nem nada, ele está lá na Serra, né? E conversa agora com um dos curadores, né, um dos responsáveis, aquele que faz a seleção de filmes, deste que é o maior evento de cinema do país, que é o meu professor Marcos Santuário. Vai conversar com ele então, Fadanelli. Pois é, André, mas antes, olha só onde é que eu estou. Não podia perder essa oportunidade, né, André? Claro. Já que eu vim para Gramado hoje, olha aqui, ó, onde é que eu estou. No tapete vermelho, por onde passam as celebridades. Tinha que dar uma voltinha, né? Abrilhantam ainda mais o festival. Claro, né? Tinha que ter o meu momento de celebridade aqui no SBT Rio Grande, né, André? Agora, a gente vai conversar, como você disse, com o Marcos Santuário, que é o curador do Festival de Cinema aqui de Gramado e que tem uma história, né, Marcos, com o festival muito íntima, já participa durante muito tempo, acompanha o cinema. E eu queria que tu explicasse para o pessoal de casa a importância que tem esse festival para o cinema nacional e também para o cinema latino-americano. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí à audiência. Sem dúvida nenhuma, a gente está diante de um momento histórico, porque o Festival de Cinema de Gramado é, hoje, o festival mais tradicional do Brasil, é um dos 100 maiores festivais do mundo. E no caso do Brasil, não tenho dúvida em dizer que é o mais importante festival de cinema do Brasil. O Kikito é o troféu mais desejado na prateleira de realizadores, tanto os novos quanto veteranos, né? E isso lhe confere já, sim, uma importância fundamental, né? E é agora, na volta, né, Guilherme, na presencialidade, um evento que está mostrando como é que vai ser esse universo daqui para frente, né? Muito movimentado, com muitas produções e com muito conteúdo para todas essas telas, né, que existem hoje. Exatamente isso que eu ia pedir, Santuário. O mercado mudou bastante, né? Principalmente nos últimos anos. Hoje, a gente tem aqui o cinema, mas o produto é visto em várias plataformas. Isso democratizou o acesso à sétima arte? Ah, sem dúvida nenhuma. A gente está diante de um novo momento. Assim como os 50 anos de Festival de Gramado é histórico, o momento é histórico, né? A tecnologia hoje nos permite entender que mudou completamente a maneira de produzir, de distribuir, de exibir e de consumir audiovisual. E os grandes cineastas, desde os grandes cineastas até os jovens realizadores, também estão entendendo isso. Quer dizer, hoje quando se produz algo, se entende que isso pode ser visto nas mais diferentes telas. E aumenta substancialmente também a possibilidade de audiência. Quer dizer, um filme já não depende somente da tela do cinema. Claro que o espetáculo do cinema ainda é aquele momento da socialização, do encontro e também, talvez, o único momento ainda em que a gente consegue, né, a maioria das pessoas, se desligar
desconectar os seus aparelhos e tal, e se deliciar e deixar se envolver com aquela tela. As outras telas ainda têm essa questão de que muitas vezes elas são interrompidas. Então a apreciação daquela obra de arte fica diferente. Por isso, assim, a arte encontra várias telas e cada uma delas no seu lugar, no seu momento e com a sua experiência, né? Marco Santuário, curador do Festival de Cinema aqui de Gramado, o André Har, lá no nosso estúdio, tem uma pergunta para ti. Pode falar, André. Não, eu acho que é importante a gente dizer que mesmo nesses 50 anos, mesmo com a pandemia, o festival mantém a importância dele, não perdeu importância nenhuma, pelo contrário, mantém o ineditismo, né? Inclusive com produções inéditas ainda e que estão sendo apresentadas nessas mostras, nesses eventos todos que vem acontecendo durante o festival. Exatamente, o André fala das produções inéditas, né, que estão sendo exibidas aqui no festival. Uma característica, né, do Festival de Gramado, que é o ineditismo. Queria que tu explicasse para nós e para o André, que está curioso lá no estúdio, né, André? O que a gente vai poder ver saindo aqui do Festival de Gramado para as telonas, para os dispositivos móveis, enfim, o que o pessoal vai poder apreciar pós-Festival de Cinema? Excelente, André. Essa é uma preocupação que nós começamos a ter, sobretudo em 2012, quando a gente começou a curadoria, convidados por Gramado, o José Wilker, um dos maiores atores que esse país já teve, o Rubens Ewald, um dos maiores críticos de cinema que esse país já teve, e eu, e a gente pensou, os filmes que vão acontecer em Gramado, a partir de agora, a gente vai trabalhar para que sejam todos inéditos, para que em Gramado eles nasçam, mas que eles não morram em Gramado, porque é isso que acontecia muitas vezes, os filmes eram vistos só em Gramado e depois engavetados porque não havia distribuição e nem exibição e consequentemente não tinha audiência. Então agora não, em 40 anos, né, quer dizer, depois dos 40 anos, a gente está comemorando agora 11 anos, né, dessa nova curadoria que a gente começou, a gente trabalhou para que os filmes saíssem daqui e ganhassem vida. Então, desde A Mãe, o filme do Cristiano Burlan, com a Marcela Cartacho, que na segunda-feira abriu o festival com muita potência, até o Tinnitus, filme do Gregório Graziosi, que também esteve em vários festivais pelo mundo e ontem encerrou as exibições de filmes em competição. Todos esses filmes, são 7 filmes maravilhosos, saem daqui de Gramado porque eles não morrem em Gramado, eles nascem em Gramado, André, e vão ser vistos. Assim como as produções internacionais que vieram de Portugal e de outros 5 países da América Latina. Em seguida, vão estar nos cinemas e, logicamente, disponíveis também, daqui a pouco, no streaming para ser consumidas, vistas, vividas e para entender que o cinema brasileiro e ibero-americano precisa ser visto e tem muita qualidade. Ok, Marco Santuário, curador do Festival de Cinema aqui de Gramado, muito obrigado pela participação no SBT Rio Grande. Lembrando, né, André, que amanhã tem a grande noite de premiação aqui em Gramado. Tá bem? Um abraço, obrigado, Guilherme Fadanelli, e as informações do Festival de Cinema de Gramado. Falar em cinema, chegou a hora do Partiu Cultura. Com a nossa colega no estúdio. Oi, Bruna Colossi. Oi, André. A gente estava aqui, né, Bruna, enquanto... falando, porque assim, ó, eu vou contar uma coisa para vocês, né, que eu tinha 2 anos quando começou o Festival de Cinema de Gramado. A nossa única oportunidade, tá, Glauco, não vou citar o teu caso, mas a nossa única oportunidade quando criança, 3, 4, 5 anos, de ver artistas, né, ali ao vivo, era ou indo a Gramado, né? Ou a oportunidade de encontrar num restaurante. Essa era a possibilidade da época. Exato. Né? A gente não via o artista, né, fazendo ali publicações, stories, então não existia isso. Né? Era bem diferente, né? Era eu completamente também. diferente. No interior eu só conseguia acompanhar, por exemplo, pela televisão, né? Que a gente tinha as informações de como estava sendo o Festival de Cinema de Gramado, quais eram os atores que estavam por aqui, e aí o coraçãozinho ficava acelerado do sonho, da vontade de estar aí, né? O artista existia, né? Isso era algo, né, do imaginário. Vou então, te dizer o seguinte, ó, para ir para Gramado já era difícil. Exato. Sim. Não, a expectativa maior era de encontrar por Porto Alegre, circulando, porque eles vinham até o aeroporto, obviamente. Exato. Chegavam pelo aeroporto, se deslocavam, andavam por aqui, né? Então era muito interessante, assim, como as coisas evoluem, na verdade. Exatamente. E o festival se mantém, né?
50 anos já. 50. Então essa é uma das atrações do Partiu Cultura. É claro, né, o festival que segue, maravilhoso, festival de cinema, mas tem outras coisas, tá, André? Então é o seguinte, galera, não faltam opções para espantar esse friozão que tá fazendo. Já imaginou uma banda que só tem sucesso, esses que todo mundo sabe cantar, e um ídolo do sertanejo romântico juntinhos? É isso que vai rolar, gente, aqui na capital. Daniel e Roupa Nova. Até vamos aumentar o volume pra gente entrar um pouquinho mais no clima, ó. Para escrever, você é pessoa que me Nós três aqui, ó, no balinho. É muito bom, gente. É um sucesso atrás do outro. No repertório vai ter aí um desfile, né, de músicas boas, além das releituras de clássicos. Declaração de Amor, Sapato Velho, Volta Pra Mim. E ó, a apresentação será no próximo sábado no Araújo Viana, a partir das 7h30 da noite. Se você ficou com vontade, assim como eu, corre, porque tem poucos ingressos ainda disponíveis. Baita show, né? Agora, uma pergunta, que tal Partiu Japão? Sim, gente, de hoje até domingo acontece aqui na capital a 9ª edição do Festival Japão. Esse é um evento incrível que celebra o Dia do Imigrante Japonês. Esse dia que já faz parte do calendário oficial das datas comemorativas de Porto Alegre. É bem lindo mesmo, é uma baita oportunidade para conhecer um pouquinho mais dessa cultura oriental tão linda, tão colorida, né? Como a gente vê aí nas imagens. O festival, gente, será na Academia da Polícia Militar, na Avenida Coronel Aparício Borges, número 2001. Quem for de bus, né, de busão, tem as linhas T2, T4 e T11, que deixam a galera ali, ó, na frente, no portão, e aí é só entrar e curtir bastante. Só pelas essas imagens já deu uma vontade de ir até lá, né? E aí também tem recadinho para os fãs da novela Esmeralda e Cúmplices de um Resgate. Então, atenção! A queridíssima atriz Tânia Bondezan apresenta a peça A Golondrina, que é a atração neste fim de semana, hoje e amanhã, às 8 da noite e domingo, dia 21, às 6 da tarde, no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. É uma história linda, familiar, escrita pelo espanhol Guilhem Clua. E ó, ela mandou um recadinho, vamos ouvir? Meus queridos amigos de Porto Alegre, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais feliz ainda porque eu estou nesse lindo Teatro São Pedro, um teatro histórico, um orgulho para todos nós brasileiros. Eu vou estar me apresentando aqui, agora de 19 e 21 de agosto, com a peça A Golondrina, um texto montado em vários países do mundo, Prêmio Shell em São Paulo 2019. Uma peça muito comovente, muito emocionante, eu espero vocês. Opa, e os ingressos no teatro ou então no site do São Pedro, tá? Essa atriz maravilhosa, né, gente, que fez tanto sucesso aqui na telinha do nosso SBT. E ó, falando em telinha do nosso SBT, atenção! Vocês já sabem, amanhã tem Masbá! E, gente, tem muitas atrações também para você se divertir. Inclusive, eu dei um pulinho numa escola de magia. E a pergunta é, será que eu me tornei uma aprendiz? Será que eu fui feiticeira, bruxa? Será que deu certo tudo isso? Que medo. É impressionante. É um lugar encantador que fica lá em Gramado e a gente vai mostrar tudo isso em detalhes pra vocês, ó. Ali já estão rolando algumas imagens pra deixar vocês no clima do que vem no Masbá de amanhã, que tá imperdível. É mais uma baita opção de parque temático, de escola, né, temática, pra quem sobe a serra também, pra criançada, mas também pros adultos, porque todo mundo acaba se apaixonando demais por toda essa magia que acontece lá. E ó, já vou avisando que essa é apenas uma das atrações do Masbá de amanhã, então tá todo mundo convidado a partir do meio-dia. Esse nosso encontro está mais do que marcado. Eu deixei ela ali, eu até ia fazer uma magia aqui, mas daí fiquei com medo de errar. Mas veio com a roupa. Ó, vocês acharam que eu tô meio no clima, né? De feiticeira. Meu telefone tava quebrado, já ia pedir uma ajudinha? Uma ajuda. Espera, depois eu pego minha varinha mágica e dou um jeito nisso. Tá bem, gente, um beijo pra vocês, um beijo pra vocês de casa, um ótimo fim de semana e até amanhã. Eu tô com um frio. Eu também. A neve, né? A grande expectativa, a grande estrela, já que estamos falando em festival de cinema, falamos há pouco, a chance era pequena, de fato, ela não veio. Veio de outras formas, né? E
a massa de ar polar, ela derrubou as temperaturas. Pela manhã, o termômetro em São José dos Ausentes marcou 4 abaixo de zero, -4. Com sensação, a Lu Coman falou há pouco, a sensação de quase 10 abaixo de zero. Em outras regiões do Rio Grande do Sul, teve geada, como São Gabriel, na região da Campanha. Os campos ficaram branquinhos e a mínima chegou a 2 graus de manhã. Nós vamos até São José dos Ausentes, Lu Coman. O sol, tem sol, mas faz muito frio, né, Lu? Oi, André. Olha, eu posso até dizer que agora tá mais quentinho, viu? Tá fazendo, acho que agora 3 graus com sol. O que eu posso pedir mais, né? Para quem já enfrentou -4 graus hoje cedo aqui em São José dos Ausentes. Olha, André, como você bem disse, estava muito frio no amanhecer. O termômetro marcou ali -4 graus, mas a estação meteorológica do INMET, que é, vamos dizer assim, o instituto oficial, né, que marca a temperatura, marcou -2,8 graus, o que é muito baixo já, né? Sensação térmica aí de quase 11 graus negativos. Tava bem frio, muito gelado. A gente circulou aqui pela cidade, tinha um pouco de geada, mas segundo a Estael, amanhã é que deve ter uma geada muito mais forte aqui pelo interior, porque a temperatura vai estar mais baixa e também vai ter menos umidade, vai estar mais seco. Mas a gente presenciou muitos cristais de gelo sobre as estradas de chão, as margens das estradas. Tinha muitos açudes que pareciam que estavam fervendo, porque sai aquela fumacinha, né, da diferença de temperatura. Uma imagem bucólica muito bonita, né, no início do dia aqui em São José dos Ausentes, aqui pelo interior, para a região rural. E sabe, André, eu descobri aqui conversando com o pessoal aqui da cidade que São José dos Ausentes, né, a economia é muito à base da agricultura. Então tem muita produção de brócolis, tem muitos pomares, muita maçã, tem muita madeira, né, muitas florestas de pinos. E o pessoal sai muito cedo para ir para a lida, para trabalhar. Então, para eles é normal enfrentar essas temperaturas baixas logo cedo. A gente vê que nós, né, estamos aqui todos entrochados, cheios de agasalhos. Eles não, eles estão bem agasalhados, mas muito menos que nós. Até ficam nos olhando, assim, do tipo que pessoal exagerado, né? São José dos Ausentes tem em torno de 3.500 habitantes. É uma cidade pequena, mas que fica muito movimentada agora nessa época do ano, no inverno. Especialmente quando tem aquela notícia que todo mundo quer, né? A expectativa da neve, como era ontem. Então, os hotéis estavam lotados. A gente encontrou alguns turistas ali na Praça Central, André, que disseram que, de repente, iam até passar a noite no carro se começasse a ver algum floquinho de neve caindo. Imagina só. Hoje cedo, a gente foi até uma escola aqui de São José dos Ausentes. E porque a gente fica se perguntando, será que tem aula quando a temperatura está tão baixa? Pois tinha aula, André. Eles cancelaram esse ano só 2 dias, só 2 vezes, por causa do frio extremo, mas hoje as aulas estavam normais. Aí a diretora lá da Escola Municipal Parados da Serra, ela nos contou que eles ligam o ar-condicionado nas salas um pouco antes, para já aquecer, e servem um chocolate quente para dar as boas-vindas para os alunos, para eles já ficarem bem aquecidos. E eu conversei com algumas crianças que estavam ali tomando chocolate quente, para ver como é que era acordar, né, nesse freezer. E eles acordam tipo 5 da manhã, muitos, né, em localidades distantes, pegam o transporte escolar, exatamente. E aí eles me contaram. Vamos ouvir? Minha mãe me obriga a vestir muita roupa. É difícil, porque daí eu quero ficar deitada. É por causa que meu pai bota casaco em mim. E eu dormi com roupão. Querido. Ai, André, olha essa criançada. Sim, vários disseram. Um ali disse que dormiu de roupão. Aí o outro disse ali que se vestia embaixo das cobertas. E sabe uma estratégia deles, André, que eu pensei, nossa, nunca fiz isso quando eu estava no colégio? Vários trazem cobertor e mantinha, porque eles vêm no ônibus, né? O ônibus passa muito cedo, 5h30, 6 horas da manhã. Então eles vêm cobertos ali com o cobertor e muitos já levam para dentro da sala de aula. Achei uma ótima estratégia essa, hein, André? Trazer um cobertor, uma mantinha, A né? mantinha sempre é muito boa. Agora, eu conversei tempos atrás com um motorista de van escolar
de São José dos Ausentes, e ele diz que tem noites que tem que ligar desde cedo para conseguir manter o motor quente, senão é impossível, né, de conseguir fazer o motor funcionar com todo esse frio que tem feito na região. Então eles ligam o motor mais cedo. Agora, Lu, o Guilherme Roquette tem informações, né, Gui? Porque essas pessoas aqui em Porto Alegre, muitos estão recebendo proteção nesses 2, 3 dias intensos de frio que a gente tem, né, Gui? Exatamente, André. É lá no ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento de Habitação aqui de Porto Alegre, na Rua Conde do 66, bairro Santana. Ele está pronto, então, para essa segunda noite de acolhimento às pessoas que estão em situação de rua. Nessa sexta-feira, então, dia 19, a partir das 7 horas da noite, vai ser retomada a recepção dessas pessoas para passarem a noite lá. Na noite de quinta, e a gente já tinha falado isso ontem aqui no SBT Rio Grande, os 3 albergues noturnos aqui de Porto Alegre receberam 188 pessoas e também lá o ginásio do Departamento de Habitação recebeu 26 pessoas. Foram ocupadas ainda 263 vagas das 13 pousadas, onde também as pessoas em situação de rua podem até permanecer por um pouco mais de tempo durante as 24 horas. E a FASC acolhe ainda cerca de 400 pessoas em 17 abrigos institucionais aqui da capital. Ou seja, se o pessoal que procura muitas vezes pelos abrigos não consegue algum lugar ou conhece alguém, pode indicar para ir de repente lá no ginásio do DEMAB, né, na Conde do 66, bairro Santana, que é provável que consiga um lugar para dormir um pouco mais quente. Porque assim, ó, minha mão aqui tá bem gelada, eu vou deixar ela no bolso, enquanto a temperatura aqui no bairro Praia de Belas é de 12 graus em Porto Alegre. Mas esse menino vai pra rua sem touca, mas não pode uma coisa dessas. Quem é que deixou? Cadê a mãe desse rapaz? É que eu já tô acostumado, já desde o tempo do colégio lá em Jaguarão, eu já saía sem touca, então não. Só quando eu fui lá para São José dos Ausentes, onde tá a lua, aí sim, aí não deu. Aí eu tive que levar touca, tive que levar luva, mas aqui em Porto Alegre, 12 graus, ainda tá calor. Vou tirar o casaco até, ó, vou fazer com o casaco aberto aqui. Falamos com o Guilherme Roquette em Porto Alegre, a Lu que continua com a gente em São José dos Ausentes, vamos até a Serra, vamos até Gramado, 6 graus nesse momento. Onde está o Fada Neve? Não, o Fada Nelly, né, Gui? Congelou o microfone do Guilherme. Agora, descongela, sacode esse microfone aí. Voltou? Agora sim. Voltou? Voltou. Viu que a gente deu uma chacoalhada também, viu, na câmera antes, André, mas sabe por quê? Porque a gente quer mostrar pra vocês todo o movimento aqui de Gramado. Olha só, aqui a gente tem muita gente circulando aqui pela cidade, muita gente... Cortou. Congelou de novo, é isso? Todo mundo parou. Acontece, né? A gente né? consegue voltar com a Lu? Vamos tentar conversar com a Lu? Quem tinha que estar congelado era a Lu. Não, é que desde o temporal da segunda-feira, aliás, sobre isso, quero falar um pouquinho do temporal, já que tivemos aí um problema no sinal, a Lu também está com problema na comunicação. Desde o temporal de segunda-feira, várias interrupções vêm acontecendo. Eu aproveito, Glauco, mensagens de telespectadores, olha só. Meu nome é Roberto Silveira, moro em Santiago e amanheceu muito frio aqui na cidade. E Santiago é frio. É fria, né? É frio. Bom dia, André, moro em Cachoeirinha, bairro Chico Mendes. Estamos desde segunda sem luz. Eu tenho um bebê e tem vizinhos aqui que tomam insulina, precisam de energia elétrica. Eu ouvi hoje o presidente da RGE. Eu fui lá no Chico Mendes. Foi lá. Oi, André, voltei. Voltou todo mundo, voltou o sinal. Agora voltou o Fada Nelly. Só terminar aqui a gente segue. O Fada Nelly em seguida, ok. Mas só para encerrar aqui, o presidente da RGE, um dos diretores da RGE, disse que até hoje, o final do dia, a intenção, ou seja, o objetivo da RGE é que seja restabelecido o fornecimento de luz. Ainda faltam 11 mil pontos, tá? Incluindo Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. A questão é que muitas das residências têm um problema na parte interna por causa da queda de árvores. Aí é um problema à parte. Mas pela RGE, o fornecimento de luz vai ser restabelecido em todas as residências a partir do final desta sexta-feira. Em seguida, o Gui fala mais a respeito disso. A gente volta a Gramado com o Fada Nelly. E aí, Fada Nelly?
Movimento Agora grande. descongelou, né, André? Parece que sim. Tá grande o movimento. Vamos testar mais uma vez. Sabe por quê, André? Porque aumentou a temperatura, a gente descongelou. Agora tá 7 graus aqui em Gramado nesse momento. Mas olha, eu tava falando, olha só, o movimento aqui na rua, André, olha só o trânsito de veículos aqui em Gramado. Tem muita gente circulando aqui pelas calçadas e a expectativa é que durante todo esse período de Festival de Cinema, Gramado receba cerca de 300 mil visitantes, ou seja, é muita gente passando por aqui. E aí, André, eu encontrei aqui um turista que veio de Fortaleza, no Ceará. Teu nome, por favor? Rian Lima de Paula. Rian, e aí, o que tá achando desse frio aqui? Já tinha passado tanto frio na tua vida como entre ontem e hoje? Não. Pode. Vou te pedir uma coisa, tu veio preparado como todo turista ou não? Mais ou menos. Eu trouxe até algumas roupas, mas precisou demais. Precisou comprar algumas coisas, um cachecol, uma luva. Precisou comprar umas coisinhas para poder aguentar o frio. E aí, tá adiantando agora? Agora tá melhor. Ô, Guilherme. E o que tu fez para espantar o frio nesses dias? Oi, fala, A primeira André. pergunta a gente não conseguiu ouvir porque congelou o microfone de novo. Faz de novo a primeira pergunta. Se ele já tinha sentido esse frio tão intenso como aqui, ele que é do Ceará, né? Olha, que congelou, tá tão frio que congelou até nosso sinal, mas assim, ó, queria te pedir de novo. Passou tanto frio assim na vida alguma vez ou foi a primeira vez? Não, primeira vez. Assim, nunca peguei não, frio. Já tive experiência em Balneário do Camboriú, mas foi coisa de 14, 15 graus. Mas aqui ontem acho que fez uns 2 graus por aí, é muito frio. Nem perto, né? Litoral é diferente, né? Às vezes chega a doer o frio. O frio bate no nosso rosto e pra quem não tá acostumado com o frio, como eu venho lá de Fortaleza, 34 graus, 30 graus à noite, quando você pega 2 graus... tem que se preparar. Aí tive que comprar umas coisinhas, né? Um cachecol, uma luva, a boca já ressecou. É experiência nova, né? É, experiência nova. Agora sim, a cidade é muito bonita, né? Vale a pena, né? Tem seus contratempos, né? Porque a gente tá em cima de serra e querendo ou não é frio, mas a cidade é muito bonita. Então vale a pena para quem quiser vir pra Gramado, Canela, conhecer a região. É diferente, né? Tudo diferente da tua realidade. É, bem diferente, entendeu? Assim, o mais próximo que você vai ter lá em Fortaleza, no Ceará, na verdade, é Guaramiranga, né? Mas não chega perto, não. Aqui é Mas muito... quanto tá lá em Guaramiranga? 16 no máximo, entendeu? A gente não tem essa temperatura fria lá em Fortaleza, mas é bem bacana a gente ver algo diferente, né? Assim como o pessoal daqui não tem muito sol e praias como tem lá, entendeu? Então a gente meio que troca as experiências daqui com lá. Tinha que dar nos dedos agora dos gaúchos, né? Deu nos dedos do gaúcho agora, falando de praia. Humilhou a gente. Ele não conhece o nosso litoral, ele não conhece. É verdade, é verdade. Lu, tadinha Agora da Lu, 16 graus não é frio, né, André? Nada, 16, imagina. Ainda mais a Lu, a temperatura aí, Lu, tá quanto agora em Ausentes, Lu? Aqui o termômetro tá marcando 3 graus. Congelou também o termômetro. André, e olha, se o Fadanelli lá tá mostrando... Se o Fadanelli tá lá mostrando a movimentação em Gramado, não sei se dá para ver aqui atrás, ó, aqui atrás está a avenida principal de Ausentes. Olha a calmaria, para quem quer calmaria, tranquilidade, belezas naturais, sobe um pouquinho mais, vem aqui pro ponto mais alto do Rio Grande do Sul, que é o Pico Montenegro, fica dentro de São José dos Ausentes. Ah, querida São José dos Ausentes e querida Lu Coman. Lu, beijo, te cuida aí. A Lu acompanhando o frio, não viu neve, mas viu muito frio, acompanhou, sentiu muito frio, né? E também a chuva congelada ontem, que muitos aproveitaram para acompanhar. Beijo, Lu Coman. E a gente volta para a Serra e também, Guilherme Roquete. Beijo, Lu. Beijo, Lu. Olha só, o Porto Xavier, André, eu sou a Inês e o Gilberto aqui no nosso restaurante, sempre ligados no SBT acompanhando. Porto Xavier fica no noroeste do estado, lá na fronteira Brasil e Argentina. Deve ter sopa. Estão nos acompanhando. Porto Xavier, um beijo grande, que bom que estão nos acompanhando e dando uma espiada. Lá fez frio também, né? Lá fez frio também, não tanto quanto o frio da nossa Serra Gaúcha. Diga mais, Fadanelli. Pois é, André, e olha só, o pessoal aqui bem agasalhado, os restaurantes já estão começando a encher aqui, e sabe, quem já veio para Gramado sabe que os restaurantes têm aquela lareira, não sei se é lareira, André, agora me fugiu o nome, mas é aquele aquecedor diferente, né, que fica a chama assim, né? É um aquecedor, né, que fica com a chama assim para cima, esses daí estão... É uma espécie de lareira, né? Esses estão ligados por aqui nos restaurantes, enfim. Mas olha, a gente tem um grupo aqui, eles não estão muito afim de estar com a gente não, André, mas acho que vale a imagem. Olha ali, ó, o chimarrão bem quentinho. Esse grupo aqui é do Rio Grande do Sul, ó. E eles estão aqui, ó, com o chimarrão bem quentinho aqui. Lagarteando. Deixa eu fazer uma pergunta, chimarrão ajuda a espantar esse frio? Lagarteando, como diz o Glauco Paza?
Com certeza, aquece, né? Até a alma. Só com chimarrãozinho nessa temperatura. Só com chimarrãozinho, de noite um vinhozinho. Coisa boa, né? Isso aí. Coisas boas do frio, né? Com certeza, tem que aproveitar. Beleza. Obrigadão, bom chimarrão pra vocês aí. Pessoal, se aquecer. Tá aí, esse é o Fadanelli, direto de Gramado. Cortou o sinal de novo lá, mas não tem problema. Acho que deu o recado. Um abraço, Guilherme Fadanelli, aí as imagens da serra. E sempre que a gente fala nesse frio, né? Sempre que a gente fala desse frio, a gente se preocupa. E o Guilherme Roquette falou há pouco, né, dos abrigos que são colocados à disposição das pessoas que estão na rua e precisam, né, de uma proteção. Ô, André. Guilherme Roquette, diga. Não, chamou atenção, tem abrigo também para os pets, né? Tá ali, ó, apareceu em determinado momento. Junto sim com os, quem é acolhido aqui em Porto Alegre também tem lugar para os pets, né, Gui? Só para a gente encerrar. Sim, também alguns abrigos eles permitem que tenha o acolhimento de pets. Agora, André, esse sol que a gente está vendo aqui no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, como já disse a Aline Schneider, é aquela luz de geladeira, né? Porque não esquenta nada, né? A mão tem que ficar bem guardada aqui, porque ainda que a gente está aqui bem próximo do Guaíba, tem uma certa brisa e isso prejudica um pouquinho, né, a sensação, né? A sensação parece bem mais baixa do que essa temperatura de 12 graus que a gente está enfrentando. Agora, para fechar então, como vocês falaram ali dos abrigos, o destaque de hoje é realmente a Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação, lá na Rua Conde do 66, bairro Santana, que vai estar aberta. É um detalhe, a Associação dos Funcionários do Departamento de Habitação, ela só abre hoje, depois amanhã não vai abrir mais, hoje é a última noite. Então, quem quiser ir para lá, vai ter vagas lá, né? O ginásio vai estar aberto para poder abrigar essas pessoas. E a gente já viu essas mobilizações em outros momentos, inclusive lá no Gigantinho, mas agora, claro, né, a intensidade do frio ou a programação da prefeitura não exigiu uma mobilização tão grande. Ainda assim, a gente precisa ficar atento e as equipes da FASC vão estar por aí. Muito bem, esse é o Guilherme Roquette. Há pouco eu falava, Glauco, sobre Porto Xavier, já dei uma espiada na temperatura aqui, 3 graus vai fazer hoje em Porto Xavier, falei do frio, né? Amanhã 7, aí no domingo já vai para 24 e na terça-feira 27 graus em Porto Xavier. Este é o nosso Rio Grande do Sul. Imagens agora do Lago Negro em Gramado, 6, 7 graus em média a temperatura e tem sol na Serra Gaúcha. Sábado é dia de descansar, de aproveitar a família e também de vacinar. É o dia D da vacinação, Glauco. Isso mesmo, André. Dia de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos e são 115 unidades de saúde à disposição aqui na capital. O objetivo é botar em dia a carteirinha. Além disso, crianças de 1 a 5 anos podem ser vacinadas contra a poliomielite. E aqui, olha, um recado muito importante. A cobertura vacinal da última campanha foi muito baixa. As pessoas não levaram as crianças para vacinar contra essa doença que é muito grave, a poliomielite. Por isso, a importância dos pais irem até os postos e também no Parque da Redenção, que vai oferecer esse serviço neste sábado. E agora, para terminar, ó, vai haver passe livre no transporte coletivo, tudo para facilitar o acesso das famílias aos pontos de vacinação, André. Bem importante, né? Até porque temos aí o inverno, temperaturas oscilando. Lembra que eu falei agora 27 graus na terça-feira em Porto Xavier? E certamente nós vamos ter essa variação de temperatura. Eu já tinha falado na semana passada, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a previsão nos próximos dias é que a gente tenha na sexta-feira, gente, tá? Mas aí agora na terça a gente confirma tudo direitinho. Sexta-feira que vem, daqui uma semana, 29 graus aqui em Porto Alegre. Deus. Mas na terça-feira a gente vai atualizar direitinho. Agora nós vamos conversar com o Glauco, porque o Glauco tem informações da região norte aqui do estado de um senegalês que foi encontrado morto. Glauco. Pois é, o homem de 34 anos foi encontrado morto em casa em Tapejara, na tarde da última quarta-feira. O nome dele é Mimbai Faye. Ele estava caído no chão, de bruços e com os pés amarrados com um cadarço de tênis. Quem encontrou foi a namorada dele, que é venezuelana. Testemunhas ouviram gritos vindos da casa na noite da terça-feira. A polícia investiga o caso como latrocínio, roubo com morte, porque o carro da vítima, André, e alguns pertences foram levados, tá?
O veículo depois acabou sendo encontrado, ele estava abandonado no interior de Tapejara. A imagem da casa onde morava em Bahia foi cedida pela rádio Tapejara. Portanto, um crime a se lamentar, mais um lá em Tapejara. O Glauco, e fazendo agora uma associação aqui, eu lembrei, e segue a investigação, foi na quarta-feira que ele foi encontrado, né? Exato. É aquele rapaz que trabalhava num quiosque no Rio de Janeiro, Sim. e que foi morto, ele era congolês, achei que fosse senegalês. Agora, preocupa o que aconteceu, gente, né? Preocupa o que aconteceu, isso obviamente tem que ser esclarecido. A suspeita, portanto, é de latrocínio, né? Que é roubo com morte, né? Porque o carro e os pertences sumiram, né? Agora também a polícia trabalha com outras possibilidades. Pode ser alguém que tenha, digamos, disfarçado o crime como sendo um latrocínio. Também. É preocupante. A gente vai seguir acompanhando para ver novidades. Preocupou porque dias atrás também outros casos envolvendo, aí eram venezuelanos, né? Sim. Inclusive aqui na região do litoral norte, não sei colombianos. Colombianos. E agora este senegalês que foi encontrado morto. É preciso esclarecer que tristeza. A polícia trabalha com essa hipótese de roubo com morte, mas precisa se esclarecer. E você vê aí, ó, grande, porque o Brasil, a gente sabe, é um país de portas abertas, recebe estrangeiros. E é isso que eu estou dizendo, Glauco. A gente, de fato, nem a polícia está investigando, mas tem que esclarecer. Foi, de fato, roubo com morte ou tem alguma ligação com algum outro tipo de crime? É óbvio que precisa ser esclarecido, Glauco. E neste caso aí, ele, senegalês, e ela, a namorada, a companheira da Venezuela. Pessoas que vêm para o Brasil buscando oportunidades, né, André? É isso aí. Bom, seguimos acompanhando. Aqui, agora meio-dia, deixa eu ver a hora certinha aqui. Meio-dia e 58 minutos. Teremos ainda frio até o domingo aqui no Rio Grande do Sul. Já mostramos em todo o estado as temperaturas altas. Olha que bonita em Porto Alegre a imagem desse momento. Em Porto Alegre agora a temperatura, eu vi há pouquinho, é 11, né? 11 graus a temperatura nesse momento. Não vai fazer muito frio. Este é o nosso porto, né? O Guaíba. Eu acho que ao fundo ali é a cidade de Guaíba, Eldorado do Sul. Bonita imagem da chegada à capital. Olha só, a gente está sempre falando aqui das delícias da Zezé. É ou não é verdade? Vamos ver o que veio para nós hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pão de mel. O Matheus Seng já está de olho. Esse aqui já tem destinatário, Matheus. Olha o barulhinho, só o barulhinho já dá vontade, né, de abrir. Olha o petisco de sabor queijo. Pois é, a gente sempre mostra todas as variedades aqui no SBT. O mignon, o folhado doce e muitos outros produtos que já se tornaram tradição em nossas mesas. Não é verdade? São mais de 50 produtos. Eu não sei se você sabe, mas além de deixar as refeições muito mais gostosas com os biscoitos, a Zezé também disponibiliza várias receitas. Você pode conferir no site zezé.com.br/receitas. Mas, e você que não cozinha muito bem? Bom, e aí, fazer o quê? Pode ficar tranquilo, porque nesse mesmo site você encontra vários tipos de receitas bem fáceis, simples, mas muito criativas. Como eu disse, desde as mais complexas até as mais fáceis de fazer. O importante é ter mais sabor no seu dia a dia com os produtos da Zezé. Entra lá no endereço zezé.com.br/receitas e dá uma conferida. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos, tem biscoitos, tem massas, olha, uma variedade muito grande de produtos, doces, salgados, tem também, tem a bolacha Maria, que veio para cá, olha só, o folhado doce. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. E olha só, informação que chegou agora, né? Uma pessoa ficou ferida num capotamento que aconteceu agora de manhã, na esquina do Shopping Center aqui em Porto Alegre, eu acho que é o Praia de Belas, né? Ali na Ipiranga ali já começa a Praia de Belas, né? O Borges de Medeiros, né? É bem na esquina ali do shopping da Avenida Ipiranga. Nesse cruzamento, um táxi bateu num carro, o motorista de aplicativo. O carro capotou, como a gente observa na imagem. As informações iniciais, então, são de que apenas a passageira de um dos carros ficou ferida. O trânsito nas imediações ficou bloqueado por um tempo, mas já foi liberado. Como eu disse,
Isso aconteceu aí por volta de 11 horas da manhã. Muito bem, obrigado pela companhia de todos. Em seguida tem o Blocão do Esporte. Entrem em campo Matheus Schenck e Glauco Paz. A todos um bom final de semana e até segunda-feira. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Me plugar igual, eu não tô pronto. Vem cá, pode ir botando retorno aqui. Enquanto isso, vamos lá, Matheus Schenck, sextou! Não, deixa eu ver esse momento. Ele tá os bastidores, olha aí. acoplando aqui o retorno. Agora sim. Tô bem. Olha, é a vida real. Brilhando. É a vida real. Aqui. Os pés de galinha aqui. Não à toa tem o apelido de coruja, né? Vamos deixar assim. Vamos lá. Vamos falar o que interessa. Oi, Glauco, tudo bem? Tudo bem? Que bonito esse casaco aí. Né? Obrigado. Pena que o resto não ajuda. Como assim o resto? Não, o resto, assim, o tênis e tal. Não? Não, agora eu vou protestar pra quê? Vai, não, é que eu não gostei do tênis, só isso, cara. Né? Comanda sozinho. Vamos lá, então. Vamos o seguinte, ó. O que é pra chamar? Vamos ver. Parei. Campaz ou Bitelo? Olha a pergunta que o cara vai me fazer. Campaz ou Bitelo? Contra o Cruzeiro, jogando na Arena. Olha, a possibilidade de 50 mil na Arena. É claro que... Deixa eu pensar. Pensa. Bitelo. Sabe por quê? Por quê? Porque é o cara que é mais efetivo, é o cara que contribui mais. O custo-benefício do Campaz é uma decepção até agora. Teve 2 jogos que foi bem e tal, mas enfim. O Bitelo mostrou que pode fazer a de trás e pode chegar à frente. É a minha opinião. Tá, então tu vai com 3 volantes contra o Cruzeiro em casa pra dar a... Não, só deixa... Volante. Por favor, deixa eu finalizar. Mas é que deixa eu molhar no bico. Volante. Já quer me censurar aqui. Deixa eu te falar que... Deixa eu falar. Olha só, você quer jogar contra o Cruzeiro diante de 50 mil pessoas na retranca. Não é retranca. Não então é o retranca. quê com 3 volantes? Como diria o Celso Rotti, deixa eu explicar. Um cara que joga com o nomezinho de volante, mas que é capaz de chegar à frente, não é um volante aquele à moda antiga, o cara que é truculento, não. Poderia tirar o Lucas Leiva do time? Essa é uma outra discussão. Não vai tirar. Não vai tirar. Também acho que não deva. Mas já tem a discussão que o Lucas não tá jogando lá todo... Gente, o Lucas veio da Europa jogando uma outra realidade. Ele tem que entrar no ritmo ainda do Brasil, do Grêmio, enfim. Mas, na minha opinião, o Bitelo tem que entrar no time. E essa questão de 3, 2 volantes é a forma de jogar. Nome não ganha jogo. Vamos botar a provável escalação na tela, então? Vamos. Olha só, a nossa produção acredita que deve ir quem? Campaz. Quem? Será? Vou deixar o mistério no ar, vamos deixar para aparecer ali. Vamos ver. Confirmado mesmo tá o Natan, né, que vai no lugar do Jeromel. O Jeromel tá suspenso, vai o jovem Natan ali na zaga. Atenção, Glauco Paz, quem vem? Será que é Campaz? É Bitelo. Esse é o provável time, tá? Vai muito provavelmente o Bitelo. Como você falou, né? O Bitelo vai jogar um pouco mais avançado, um pouco mais à frente dos outros 2 volantes. Mas eu não sei se é tanto, agora falando sério, se é o Bitelo que se escala... Não era sério antes? Ou é o Campaz que se desescala? Custa... Porque é um investimento... Gente, eu não sei quantos milhões, 20 milhões de reais. 20 a compra milhões. mais cara da história do Grêmio. Não. Sério? Sério. Com C maiúsculo? Sério? É seríssimo. 20 milhões de doletas. Não. E é esse cara que tu quer deixar no banco, de boa, assim. Claro. Muito dinheiro tem que ficar onde? Ele vai ficar no banco. Se ele vai ficar no banco de reservas, como é que o Grêmio vai reaver essa grana? Não, mas não é o jogo para deixar ele. Bota jogar quando já tiver subido, entendeu? Que ele vai fazer gol e tal. Aí bota lá para vender. Como é que vai vender o Edenilson se ele não jogar também? Mas o Edenilson é um cara mais de 33 anos, né? Ali é mais velho. Mercado árabe, no Oriente, porque o resto... Tá, olha só, tu falou bem ali, né, de 50 mil pessoas. A gente tem algumas imagens até da arena lotada, né?
A gente teve 43 mil, esse jogo aí, né? 43 mil pessoas contra a Ponte Preta. É o recorde no momento na Série B. Fala então, 43 contra a Ponte Preta. 43 contra a Ponte Preta. 43 contra a Ponte Preta. Não, fala tudo. 43 mil contra a Ponte Preta. É o recorde do Grêmio na Série B. 43. Agora, a expectativa é de 50. Ponte Preta. 50. O Glauco hoje, já que é sexta-feira, o Glauco hoje já... Estou. Azar. Coisa boa. Como é que é? Qual é que é? Segue o pensamento aí. Não, eu queria falar que só tem ingressos. Aliás, não tem mais ingressos para esse jogo, só tem camarote, tá? Ou seja, quem quiser ir e ainda não comprou nada, vai ter que gastar um pouquinho. Pois é, isso mostra o quê? Que o torcedor está carente de grandes jogos, de grandes adversários, já está no clima da Série A. É um jogo de Série A, né? É um clássico do futebol brasileiro, né? Tomara que seja um bom jogo, que a Série B está em falta. É sobre isso que o Roger vai falar. Um gênio. Sei de tudo. Fantástico. Glauco Paza, a gente tá falando tanto que o Grêmio não joga bonito, que o Grêmio joga feio, que o Grêmio do Roger jogava bonito lá em 2015 e agora não consegue repetir. Roger Machado, por que o Grêmio não consegue jogar bonito, Roger? Me explica. Não tenho dúvida, a característica do futebol com a linha de presença ela está ligada diretamente à característica dos jogadores que a gente tem à disposição. Então, se isso não... Na coletiva de imprensa, eu respondi que por vezes há quase que uma obrigatoriedade para você jogar de apenas uma forma, né? De se não ter uma forma só de vencer. Jogar bonito é o desafio. Aliás, por falar em bonito, aí vem belo de um recado, viu? Vão ser 50 mil torcedores de olho em Grêmio e Cruzeiro domingo na Arena. E sabe o que mais? O pessoal do MrJack.bet vai estar lá também promovendo brincadeiras e distribuição de brindes antes do jogo na esplanada da Arena, com direito a uma camisa do Grêmio como brinde. Olha só, bora lá, hein? E falando em MrJack.bet, será que vem vitória gremista? Você pode ganhar uma graninha esperta com essa partida. Faça como o maestro tricolor Douglas e venha para o MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. A gente escutou ali o Roger falando, né? Como é que o Grêmio vai jogar bonito se o Grêmio tem Rodrigo Ferreira? Até se puder repetir a escalação, só a parte final frisadinha. Como é que o Grêmio vai jogar bonito se tem Rodrigo Ferreira, titular absoluto na lateral direita, o Janderson como opção de banco de reservas? Como é que vai jogar bonito com o Vijaçante, que é um baita de um volante, mas para construir, né? Como é que vai jogar bonito com o Nicolas, que é um cara esforçado, o Biel, que também é esforçado, e olhe lá, né? Mas é bonito. Como é que o Grêmio vai jogar bonito, Cláudio? Eu tô vendo ali, o Breno é bonito. O Breno é jovem, né? O Natan é bonito. O Lucas Leiva é bonitinho. Dá pra jogar mais bonitinho também, né? O Biel, um pãozinho. Diego Souza, um pão... Diego Souza tá meio passado. Pãozinho passado e tal. Mas é que nem eu, ainda dá pro gasto. Diego Souza, inclusive, aproveitando esse gancho, esse link maravilhoso do Glauco Paza, o Diego Souza já mandou falar ali para a direção do Grêmio que pretende, quem sabe, talvez, jogar ainda ano que vem. Só que a direção não fez nenhum movimento de, então vamos conversar aqui para, de repente, ter uma renovação, até porque vai mudar a direção, mas o Grêmio não pretende contar com o Diego Souza para 2023, subindo ou não. Mas o Grêmio não pretendia contar em 2022. Lembra? Exatamente. Dispensou e foi buscar o Diego Souza. Como é o futebol, Pois né? é. Vamos falar de outro cara que também foi meio que dispensado aqui do Grêmio? Vamos. Lembra do Jean-Pierre? Como não? Pois é, olha só, ele virou informação ontem à tarde porque ele tem uma proposta do futebol português. Ou seja, pode daqui a pouco render uma graninha para o Grêmio. Deve ser reemprestado. Ele estava no Avaí, ele fez só um gol, esse gol contra o Palmeiras, ali, inclusive, um belo gol, mas foi o único gol dele no Avaí. Ele é reserva lá, não aconteceu, não conseguiu se firmar no time, fez um gol em 15 jogos, se não me falha a memória, aliás, 12 jogos, e deve estar indo para o futebol português. Ô Glauco, o que acontece com o Jean-Pierre que não rolou no Grêmio, não rolou no Avaí? É uma palavra que começa com D e termina com cepção.
porque é um jogador de grande potencial e a partir do momento que ele não consegue ser protagonista no Grêmio, quem sabe o contexto não ajuda, a cobrança, vai pro Avaí. Agora, não conseguir ser protagonista no Avaí, com todo o respeito, aí complica. E agora que seja uma bela oportunidade para ele, que já esteve no exterior, mas acabou não ficando por conta de um problema de saúde que a gente sabe que acabou voltando pro Grêmio, né? Pois é. Ô, Glauco, antes da gente trocar de assunto, eu acabei me passando aqui, eu não falei da tabela de classificação da Série B. Vamos. Só bota na tela quando puder, porque assim, a tabela, a rodada ajudou muito o Grêmio. O Bahia já jogou e empatou, o Vasco jogou ontem e perdeu, ou seja, o Grêmio vencendo, termina a rodada na segunda posição. E eu tô para dizer, o Grêmio vai subir com o pé nas costas, não pelo próprio Grêmio, mas pelo contexto em si. Olha os adversários ali. Pois é. Mais um motivo para jogar descansado, não relaxado, Não, jogar descansado não dá. Esse time se jogar descansado não dá. Leve, jogar para cima do Cruzeiro, que é o líder dessa competição. Calma, eu acho que jogar descansado não é bem a palavra. Não tem aquela coisa da corda no pescoço. Tá. O Roger tem. Aí é diferente. Sério? Tu acha isso? Sério. Pesado, né? Vamos usar esse corte depois no YouTube. Olha só, vamos falar de Internacional. O Inter apresentou reforço ontem. Igor Gomes, zagueiro e lateral direito de 20. Igor Gomes, essa criança aí. É alta a criança, inclusive. 1,86 m, se não me falha a memória. Ele tem 21 anos e tem um probleminha, tá? Nos últimos anos. Ele jogou sabe quantas vezes? Eu te falei aqui, vamos ver se tu lembra. Vamos ver se tu lembra. Duas? Não? Desde 2020, quando ele foi pro Barcelona B, saindo lá do Volta Redonda, ele fez 9 jogos. Desde 2020. O último jogo dele foi em maio de 2021. E lesões do ele passou por duas cirurgias nessa região ali do joelho. E é um cara que vem com um histórico grande aí, pesado de lesões. Inclusive foi sobre isso que ele falou. Vamos até escutar e depois a gente volta e fala mais do Igor Gomes. Foi, pra mim, na verdade, foi um período muito difícil, né? Durante essas lesões que eu tive, ter esse tipo de lesões, né, me atrapalhando um pouco para não ter condições de jogo lá, mas cara, tive que manter a cabeça no lugar, né, focado ali, porque sei que na maioria das vezes lesões assim para os atletas, ninguém gosta de se lesionar, né, ainda mais num clube assim grande, né, com grandes oportunidades de estar podendo subir até pro primeiro time profissional nessa transição e ter essas lesões me atrapalharam bastante. Hoje ele diz que tá bem, tá pronto para jogar, caso o Mano queira. Novo, né? Mas é 21 anos 21 só, né? 21 anos. Vale a tentativa e tal, mas preocupa realmente o histórico dele. Tomara que dê tudo certo. Vamos continuar falando de zagueiros no Internacional? Vamos. Olha só, Vitor Cuesta renovou o contrato com o Botafogo. Que saudade! Já passou. Se fosse até 2020, tu não faria essa brincadeira, porque ele formou com o Moledo uma das grandes zagas do Brasileirão. É verdade. O tempo passa. Vamos ser bem justos aqui. Mas o tempo passou, né? O Cuesta renovou com o Botafogo, ou seja, não vem mais pro Internacional, não volta mais pro Internacional. Fará algum tipo de falta, não? Mas não é o Cuesta, é o Zorro. É o Zorro. É o fantasma da ópera. Não faz falta, não. Sucesso, boa sorte pro Cuesta. Pode ser excelente criatura, já passou o tempo dele no Inter. Criatura. Jogador, tá bom? Amigo, Glauco, vamos botar na irmão, de fé, mas por lá. Não, o Rio é legal. O Cuesta, Barra da Tijuca, praia, excelente. Ele tá com uma lesão perto do olho, né? Por isso que ele tá jogando com a máscara. Olha só, vamos botar na tela aí a sequência de jogos do Inter, os próximos jogos do Internacional. As próximas 5 rodadas, Glauco, quantos pontos o Inter fará? E aí? Não, eu vou dizer quantos ele deveria fazer, tá? Tá bom. Eu vou colocar uma derrota aí. Eu acho que assim, 12 pontos ele consegue. 11 pontos ele consegue fazer. No mínimo. Tu acha? Otimista, hein? Vamos lá. Contra o Avaí, 3. Eu acho que pode. Tá, aí Juventude, 3. Juventude, 3. Tá, já temos 6. Eu tô colocando uma possível derrota contra o Corinthians. Ok. Contra o Cuiabá, vitória. 9 pontos já. E contra o Goianiense, empatezinho? Empate e empate com o Atlético Goianiense. Que jogar lá é difícil. Uns 10 pontinhos. 10 pontos é ok, mas acho que o Inter tem que jogar para ganhar lá contra o Goianiense. Não é adversário que tá lutando para não cair. Glauco Pazza, bora para gols, não?
Vamos. Vamos lá? Vamos. Põe na tela aí porque a gente tem gols para mostrar para vocês. Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA... Ah, não temos. Não temos. Ah, não temos. Não temos. Então não temos. O que houve, então? Quem foi o editor que esqueceu de fazer? Quem será, né? É isso? Quem será? Perderam o Não, gol. eu vi o filme do Pelé. Barbaridade. Quem é que convidou, hein? Quem é que convidou? Foi o Danilo? Não, pelo amor de Deus. Não, só pra... Vamos falar então. Ontem o CSA venceu o Vasco na Série B 2-0. Tem um recado... Tombense venceu o Sport por 1-0 na Série B. Tem um recado e na do Copa RH. do Brasil. O RH não é pra mim. Esquece. Apaga isso daí. Apaga. E na Copa do Brasil, América Mineiro e São Paulo foi 2-2. Com isso, o São Paulo avançou. As semifinais vão ser Fluminense contra o Corinthians. Pedimos para se apresentar aqui no RH agora à tarde para tomar um café. Pelo menos o café vai ter. No RH lá. Beleza. Não sei. Foi um prazer. Nem tanto. Bora com classificação da Série A antes que botem a corda no meu pescoço? Vamos lá, Roger. O Internacional em sexto lugar ali, Glauco Pazza, fale alguma coisa porque eu não consigo nesse momento. Rapaz, olha só, 39 já dá uma diferença boa. É que tá todo mundo encordoado ali. O Palmeiras O quê? aqui, encordoado. Que é isso? Nunca ouvi falar. É que tá assim, é que nem teta de porca, tudo assim juntinho, sabe? Tudo juntinho, um atrás do outro. Gol perdido, rapidinho. Isso aí, vamos Ou lá. não, o que ele quer fazer? Sei lá, Vamos o que lá, quer fazer? olha só o recado pra você, hein? Olha aí, rapaz, o que é isso? Isso é o Glauco Pazza jogando bola. É, isso aí viralizou, tá? Mas poderia ser eu. Vamos lá, vamos terminar com esse recado aqui. Hoje é dia de comédia na tela de sucessos com Ed Murphy vivendo Norbit. Acolhido num orfanato desde bebê, o time do Norbit se torna amigo da doce Kate até ela ser adotada. Anos mais tarde, uma jovem pouco delicada escolhe Norbit como seu namorado. Mal sabia ele o que a mal-humorada e agressiva Rasputia seria capaz de fazer ao sentir-se ameaçada com a volta de Kate para a cidade. Tá engraçado demais, tipo a minha narração. Então anota aí, hoje, 11h15 da noite, tem Norbit na tela de sucessos. Como é que é? Não Norbit? perca. Norbit. Norbit? Deu um nó. Eu vou dar uma A gente passada volta no na RH segunda ali, eu para se volto, recuperar, tá? Aproveite o Não final de sei se eu semana. volto. Não sei se eu volto, não sei se eu volto. Seria uma benção. Tchau.